Luizinho, a avaliação do que foi essa derrota da equipe do Brusque contra o Criciúma pelo placar de 1-0. O jogo tudo dentro da normalidade, duas grandes equipes, um grande jogo de final, mas eu acho que o grande destaque aqui, na verdade, eu quero fazer não sei se é um desabafo, se for, que entendam assim. Eu acho que o grande destaque hoje da partida foi ter sido, né, a federação ter escolhido o Braulio para apitar, sabe? É lamentável, o Brusque chegou para fazer a diferença no cenário do futebol catarinense, né? Tem muitos clubes grandes e o Brusque chega também para encorpar o cenário, né? Isso é bom para a federação, isso é bom para todo mundo. Não poderia o Braulio ter apitado essa partida para preservar ele, né? Para preservar a federação, para preservar todo mundo. O Braulio errou com a gente, claramente. Seria bom passar o VAR no gol lá que ele deu do Camboriú contra a gente, né? No pênalti que ele não deu, né? E aí no jogo contra o Barra, um impedimento escancarado, era bom que tivesse o VAR lá também, né? Houve toda uma conversa, um entendimento que seria bom senso o Braulio não apitar, a não ser que só tem o Braulio de árbitro aqui, só tem o Braulio de árbitro aqui em Santa Catarina, se algum de vocês puderem me ajudar, né? Porque tem tantos árbitros, preservava o Braulio, houve um acontecimento lamentável lá em Sergipe, dava uma preservada, dava uma segurada, dava uma oportunidade para outro, né? Não estou nem julgando, a gente está analisando o erro, mas aí calha de acontecer uma situação dessa, né? Que muita gente está dizendo que não foi impedimento, eles estão falando que a interpretação foi que o alemão deu o toque para o Lohan, né? Porque estava bastante impedido. Então, assim, é lamentável. O próprio Braulio assumiu os erros que ele havia cometido, usou até, né, a seguinte palavra que realmente contra o Brusque as coisas não estavam dando certo. Né? A federação também assumiu os erros que vem acontecendo contra a gente, e lamentável. Para mim, assim, o jogo normal, não tem muito o que falar, meus jogadores se entregaram novamente, mas infelizmente eu acho que a federação ter colocado o Braulio para apitar, na minha opinião, foi uma falta de respeito com o Brusque. Ô Luizinho, o time nos passou a impressão, o Brusque estava satisfeito com o empate, demorando a fazer as cobranças de laterais e amarrando um pouco o jogo. Foi mais ou menos por aí ou não? No segundo tempo já voltou diferente, é claro, sentindo e fazendo a leitura do primeiro tempo. Não, de forma alguma. É o que eu falei, o jogo é um jogo de final, um jogo muito difícil. Volto a frisar, eu acho que o destaque da partida foi a federação ter escolhido o Braulio para apitar essa final hoje. Isso é lamentável, sabe? E aí o João estava com 2 cartões, eu tirei o João para preservar, né? Tô analisando ainda para ver até que ponto o jogador errou, ele vai lá e dá o cartão para João. Lamentável, lamentável. Tá todo mundo muito contrariado com a escolha do Braulio para ter apitado esse jogo. Né? Preocupa o jogo da volta? Você está relatando em relação à arbitragem. Para o jogo da volta, te preocupa o árbitro? Eu acho que não deveria ser o Braulio, se for outro, espero que não cometa os mesmos erros que ele. Né? Eu acho que, resumindo, eu quero falar do desrespeito da federação ter colocado o Braulio para apitar esse jogo tão importante. Desrespeito total com o Brusque, que é um clube tão valoroso, um clube grande, um clube que cresceu, um clube que faz um investimento alto. Desrespeito absurdo contra o Brusque ter colocado o Braulio depois de 2 erros em sequência, em 2 jogos. Né? Não cabia o Braulio nessa final, gente, pelo amor de Deus. Eu fui ali falar pro Braulio as seguintes palavras: Braulio, para o bem da sua carreira, você poderia sair de cena nessa final, cara. É muita coisa, 2 jogos em sequência, pô, afinal com o Brusque vou sair de cena, a própria federação poderia ter resguardado. Então, assim, humanamente, eu nunca penso no lado ruim das pessoas, mas pô, dava uma preservada, sabe? Que fosse outro que tivesse errado hoje, não o Braulio. Luizinho, o que espera? Como trabalhar a cabeça dos jogadores pro jogo de domingo, pro jogo de sábado? Trabalhar para que o Braulio não apite o jogo, né, na próxima partida. Porque em casa, as 2 últimas partidas dele nós fomos prejudicados, assumidamente por ele e pela federação. Ô Luizinho, que triste para o Campeonato Catarinense, numa partida de final, primeiro jogo, se discutir arbitragem, enquanto Criciúma e Brusque se entregaram de todas as maneiras dentro do campo. Cláudio, as 2 equipes fizeram o jogo que tem que fazer. Volto a frisar. Não cabia, gente. Não cabia. Eu nunca parei na minha carreira para estar falando sobre isso, mas o bom senso não cabia o Braulio apitar esse jogo de hoje. Ponto. Não cabia. O bom senso. Não estou nem julgando se ele é bom ou mau árbitro. Não é isso. O erro, possa ser que eu esteja errado, mas não cabia ele apitar o jogo de hoje, com todo respeito. Foi falta de respeito com o Brusque. Luizinho, para ficar agora com essa suspensão que você aí viu a controvérsia do João Pedro, o Rodrigo é o substituto imediato para próximo sábado? Aí vamos analisar com calma. Temos uma semana aberta para a gente pensar nisso aí. Luizinho, nosso peixinho da TV Bruscão, esse jogo o Brusque conseguiu impor o seu jogo no primeiro tempo, já que a equipe do Criciúma veio para cima. Na segunda etapa o Brusque quase conseguiu segurar o empate. Essa atuação da arbitragem, tu acha que é um gás a mais para o Brusque buscar esse 3º título? Eu acho que a nossa equipe, assim, lutou como sempre, né? É um jogo muito difícil, o Criciúma também é um time muito potente, né? Então, assim, o jogo é pau a pau, é parelho, são 2 grandes equipes. E no detalhe, né, eles saíram hoje com resultado, mas aí volta a frisar. Acho que o grande problema do dia de hoje foi ter sido escolhido o Braulio para apitar esse jogo. Até o gol, né, Luizinho? Taticamente, o que dá para falar da equipe nesse primeiro jogo, nessa primeira batalha da final do campeonato?
Um jogo difícil de jogar aqui. Eu acho que no segundo tempo a gente voltou mais solto, conseguiu jogar mais, conseguiu chegar mais. Eu acho que no início da partida eles tiveram assim, eles conseguiram impor uma pressão ali nos minutos finais, depois a gente conseguiu equilibrar. No meu entendimento, tirando aqueles 5 minutos iniciais, foi um jogo equilibrado. Maravilha. O que o Brusque tem que fazer de diferente do jogo de hoje para reverter esse placar em casa, Luizinho? A favor do nosso torcedor, a nossa equipe é muito impetuosa, né? O nosso ambiente conspira muito a favor. A gente terá proveito agora do nosso ambiente, né? Em detrimento do ambiente que foi hoje aqui do Criciúma, que é um ambiente muito forte, favorável, né? Para o Criciúma. Fazer os jogos que a gente vem fazendo dentro de casa, né? Dentro do nosso ambiente, e aquela emoção do torcedor, a nossa equipe dentro de casa vem fazendo grandes jogos, que a gente possa, no jogo final, né? Eu acho que está em aberto, né? 1-0, a gente pode reverter isso aí, mas vai ter a mesma dificuldade hoje, só que a gente tem uma melhor sorte. Hoje, até então, alguns jogos do Brusque vinham na sequência, né? 2, 3 dias para se jogar. Agora vem uma semana, com certeza vai dar para trabalhar um pouco melhor, né? Agora sim nós teremos uma semana, fizemos o 5º jogo a cada 2 dias, né? Desumano para as duas equipes. Mas acho que a equipe se suportou bem fisicamente. Agora, abrindo uma semana, a gente vai conseguir trabalhar bem, né? Para que a gente chegue forte para a partida decisiva. Pretende fazer, Luizinho, no jogo de volta, o que o Criciúma fez no começo desse jogo, tentando amassar o adversário, tentando partir para cima e buscar a abertura do placar o quanto antes? A lógica pede isso, né? A gente tem feito isso nos jogos em casa, que a gente consiga se impor e conseguir fazer isso na próxima partida.